Não levou muito mais que alguns milhares de anos, até que a luz tocasse a força humana, que pulsou ritmada e ininterrupta, e fizesse brotar, dos campos de metralhadoras e das antigas angústias sobre ser ou não ter, uma pequena semente de interior macio e acidez impossível. Separada da terra, a vida enferma ainda cicatriza, enquanto novos ares fazem brotar a rejeição ao linear. Exausto de caminhar em círculo, uma profunda fenda foi aberta para que o povo não pudesse mais atravessar o ar. Entre ruínas, nem mesmo os mortos podem estar em segurança se o aliado do tempo único e progressivo teimar em vencer. Sem alternativas, a espiritualidade política tomou o lugar da repetição e, com os olhos cheios de sangue, vivos e mortos gritaram com facas entre os dentes. Eva tinha armas em punho quando, sobre ruínas de uma catástrofe acumulada, reorganizara a produção com base na liberdade e na igualdade entre todas as pessoas. Novos moinhos reduziram o trabalho de fazer pão e agora todos comem antes de sair para pintar, varrer ou dormir. Atentos aos relâmpagos do reconhecimento, observam aflitos qualquer vestígio de crise do passado sobre o presente. Desde então, após satisfeitas as necessidades de arte, de fome, de sede ou de frio, de toda a gente, por toda a gente, sobrava tempo para uma vida livremente construída. O exercício dessa criação lúdica foi a garantia da liberdade de cada um e de todos, no âmbito da única igualdade garantida pela não exploração das pessoas pelas pessoas. A liberdade pelo jogo é a sua autonomia criativa, que supera a antiga divisão entre o trabalho imposto e os lazeres passivos. Eva, mais do que ninguém, desfrutava a extinção da separação do trabalho e do descanso como luxo. Sempre contava aos mais novos que houve tempos em que igrejas queimavam pessoas por cantar ou dançar. Lembrava que em tempos piores era proibido jogar, enquanto chegou a ser crime criar. E o que podiam fazer aquelas pobres pessoas que andavam presentes pelas ruas com câmeras de espelho carregadas por ausências de inveja de futuro, se o passado era tudo o que eles sabiam? Sempre haverá alguém à espera de um gole de felicidade servido num tempo que já se foi, nesses ou em qualquer tempo. Mas aquele presente reconheceu o passado que vivia em si ao ouvir as vozes perdidas no espaço, e seguindo a marcha de um relógio quebrado, se encontraram soltos sobre tabuleiros de xadrez, um verdadeiro escândalo de época. Mas o que é um escândalo senão uma faísca para novos ares? Quando o estado de exceção era a regra e pequenos grupos determinavam que a arte era privilégio de poucos, foi declarado pelos povos que era preciso respirar. E para isso, precisavam do fogo para construir uma verdadeira suspensão de direitos da propriedade. E que aroma doce vem do balanço do defumador, pendente de um lado para o outro, soltando fumaça para neutralizar o odor das pilhas de ossos olvidados. Até que entenderam que apenas o progresso técnico se acumula em trajetórias de flecha ou espiral. Até que entenderam que o horror das crueldades que ainda assombravam nunca acabariam se não construísse um tempo para mudanças. E assim construíram. E por fim, mudaram e os povos puderam jogar. E reuniram todos os povos para abandonar a pré-história da antiga vida cotidiana. Eva conhecia bem aquela vida e aquela história. Lembrava do anjo de Clé. Ainda tinha pesadelos com os gritos das crianças enquanto as asas do anjo eram carregadas pelos ventos da progressão. E propôs uma organização autônoma de uma nova cultura, independente das velhas siglas políticas e burocráticas, que só sabiam rearranjar os móveis de uma casa em ruínas. E fixar um objetivo urgente, audacioso, quase uma piada séria: lutar pela alimentação, pelo vestuário e pelas artes, e em seguida todo o resto viria por si mesmo. Mas a utopia não era tão simples ainda.
Sábios que eram, sabiam que antes precisavam desempilhar aquela cúpula burocrática que estava solidificada por séculos de ganho ocioso e que mantinham reféns as terras, as máquinas, as artes e a cultura por pura fobia ao trabalho mínimo. Era preciso destruir também a cultura, porque nunca houve um monumento de cultura que não fosse também um monumento de barbárie. A reação dos artistas a essas antigas condições foi um novo tipo de ação. Agiram com confiança, coragem, humor, astúcia e firmeza. Desviaram sistematicamente o já feito e usaram pincéis a contrapelo. Lutaram pelos bens espirituais e fizeram rapidamente um trabalho significativo, questionando cada vitória dos dominadores durante um longo período de reivindicações. Eva vivia agora os frutos dessas experiências. A nova cultura, da qual ela também era produtora e consumidora diária, tinha características claras, gritantes quando comparadas ao que se chamava outrora de arte ou progresso. Contra o espetáculo, a nova cultura realizada introduziu a participação total. Contra a arte conservada, é uma organização do momento vivido diretamente. Eva viveu uma saturação de agoras e saltou sobre o céu livre da história, muito bem alimentada e acompanhada. Contra a arte fragmentada em especialidades estanques, a pintura aqui, a música ali, a poesia acolá, era uma prática global que usava todos os elementos ao alcance da mão e da mente. E se alimentavam não mais com velhas imagens de seus antepassados escravizados, mas com novas imagens de seus descendentes livres. E reativaram as percepções numa produção coletiva de verdade, muitas vezes anônima, porque todo o trabalho não era mais mercadoria para acumular, mas gestos para partilhar. Suas experiências eram uma grande transformação do comportamento que Eva sonhava, um dia se estenderia por todo o planeta e depois por todos os planetas habitáveis. Era, sobretudo, a prática do diálogo, da interação. Superara-se a era do monólogo artístico, aquele primitivismo em que o artista falava para um mundo mudo. Agora, a comunicação estava completa. E quando todo mundo se tornou artista, no sentido de construtor de sua própria vida, assistiu-se à rápida dissolução do critério linear da novidade e a uma saraivada de tiros contra os relógios das torres. Houve uma inflação multidimensional das tendências, de experiências, de escolas, não mais sucessivas, mas simultâneas, um caleidoscópio perpétuo, sem hora marcada. Eva sabia que os situacionistas de outrora, aqueles amadores profissionais anti-especialistas, haviam inaugurado o que seria, nesse período histórico, o último dos ofícios. Era uma especialização paradoxal, que durou apenas até o momento de abundância econômica e mental, em que todo mundo pôde, enfim, pegar nas próprias mãos os frutos nutritivos do tempo como sementes preciosas que, plantadas hoje, serão colhidas amanhã. Construir a própria vida, esse era o jogo. Esse era o objetivo passado, atual e futuro. Eva estendeu a mão para tocar a luz do sol. Não era mais força latente, era força em ação. O tabuleiro era o mundo e o tempo era o agora.